Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o Gleiber Couto Santos, que é professor da UFG, doutor em psicologia, e com a Vanessa Marques Tavares, que é mestranda em gestão organizacional e atua como psicólogo na Prefeitura de Catalão. Estamos falando de uma pesquisa da UFG que tem por objetivo desenvolver e aperfeiçoar um instrumento que mapeia o comportamento pessoal de um determinado grupo, para que esse instrumento possa ser usado na população brasileira. Como o psicólogo utiliza o checklist nas relações interpessoais em seu trabalho? Acompanhe a matéria. O CLOIT é um inventário com 96 questões que propõe mapear como pessoas de um determinado grupo se relacionam e como se estabelecem as ações entre os participantes. Pode ser aplicado em qualquer ambiente que desenvolva atividades em grupo dirigidas por um ou mais superiores. Um exemplo bem simples pode ser as relações patrão-colaboradores. No meu caso, a aplicação do instrumento foi feita na minha pesquisa, na minha futura dissertação de mestrado, em que o instrumento foi levado para dentro de um hospital. Lá no hospital, nós tínhamos 3 grupos de trabalho. O primeiro grupo era uma unidade de terapia intensiva, o segundo grupo era uma clínica médica em que se tratava de pacientes semi-intensivos e clínicos, e num pronto atendimento que era referência de traumatologia da região do município de Patos de Minas. Lá o CLOIT, dentro de cada setor, nós reservamos uma sala, para que o sujeito de pesquisa seja confortável, tenha conforto, que o sujeito de pesquisa se sinta à vontade para responder o instrumento, e aí eu mesma, pessoalmente, aplicava o CLOIT junto com os outros instrumentos da pesquisa a cada pessoa-alvo, ou seja, a cada sujeito de pesquisa, a cada funcionário da enfermagem e da equipe multiprofissional. A Luísa tem graduação em enfermagem, por isso se sentiu bem à vontade em aplicar o método em um ambiente hospitalar. O maior objetivo da enfermeira é monitorar as relações e identificar a maior causa do estresse entre os profissionais da área, para contribuir com o hospital através dos resultados. A minha contrapartida para o hospital seria um diagnóstico citacional do que essas relações interpessoais poderiam estar causando, dentro de cada um desses setores, e depois a gente passaria isso para a gerência do hospital, para os setores responsáveis, para que eles pudessem ter ações pontuais. E eu acredito que, avaliando essas causas, vai ser muito importante para o hospital, principalmente para a direção do hospital e para as coordenações diretas, estarem atuando diretamente na gestão dessas equipes, na gestão desses funcionários, e melhorando assim a qualidade de vida do trabalhador e a assistência prestada ao paciente. E a gente continua agora a nossa conversa e eu pergunto como foram recrutadas as pessoas, os sujeitos que participaram da pesquisa. Vanessa, como foi feita essa seleção de pessoas? Então, a gente, a amostra da nossa pesquisa foram vários grupos. Por exemplo, nós temos uma pesquisa com casais. Como que foi feito? Tem um projeto de pesquisa que trabalha a psicologia da conjugalidade, tem as alunas, que trabalham nesse projeto junto com a gente. Elas divulgaram esse projeto, os casais que se interessaram foram até a universidade, aí foi marcado um horário, foram coletados os dados assim. Com esses casais, foram coletados os dados na universidade. Às vezes o casal não podia ir até a universidade, a aluna marca um horário, vai até a casa do casal para coletar esses dados. No caso dos casais, também foram coletados dados com universitários. Pedimos autorização para o professor, fomos à sala de aula, coletamos dados com os alunos, uma outra forma de fazer. Foram coletados dados também com profissionais, hospitais, empresas. Tem toda a questão de pedir autorização, ir até a empresa, falar com o responsável. Professor, quais são os aspectos que estão sendo analisados no método? Como funciona melhor? Eu peço até que o senhor dê exemplos para que a gente compreenda melhor como funciona. Tá, então o objetivo principal é verificar as propriedades psicométricas do checklist para que a gente possa, para que os profissionais de psicologia possam usá-lo depois com segurança. Então as propriedades psicométricas são precisão e validade. Quer dizer, o instrumento ele tem precisão, ele é preciso para avaliar as características interpessoais que ele se propõe, e ele é válido, ou seja, as interpretações que são propostas para os resultados que o psicólogo encontra ali quando um sujeito responde, quer dizer, a gente formula um mapa. Aquele mapa, de fato, representa e pode ser interpretado da maneira como nós propomos.
Essa que é a nossa preocupação, de oferecer, então, uma ferramenta que seja precisa e válida. Né? O projeto é uma parceria entre vários professores e instituições também. Como funciona essa dinâmica da pesquisa, essa ligação entre as pessoas que participam da análise? Pois é, então, na verdade, assim, essa pesquisa ela é bem antiga. Eu comecei com o estudo desse instrumento lá, eu era aluno de graduação em Belo Horizonte, né, na PUC de Belo Horizonte, um professor que hoje, né, meu colega, que é membro da pesquisa também, que é professor na PUC aqui de Goiás, aqui em Goiânia. Na época ele estava em Belo Horizonte, ele tinha acabado de chegar da Bélgica e trouxe na bagagem esse checklist e fez uma apresentação mostrando os dados de um paciente que ele tinha usado esse instrumento. Eu, como aluno de graduação, achei interessante, fiquei muito interessado naquele método. E de lá para cá, a gente conversamos com o autor americano, né, que nos concedeu os direitos autorais para a língua portuguesa aqui no Brasil, e nós começamos um processo de tradução e adaptação, que em 2005 teve o seu primeiro artigo publicado. Né? Em 2005 é um marco assim, que a gente publicou o primeiro estudo sobre o instrumento aqui no Brasil. E como é que é isso? O autor original da escala, o americano, Donald Kizner, ele veio a falecer em 2007, né? Então ele deixou para a gente de herança esse checklist aqui. Antes do falecimento dele, a gente fazia teleconferência, né? A gente conversava, né, pela Skype, eu em Belo Horizonte, o Louco já estava aqui em Goiânia, ele lá nos Estados Unidos, na Virgínia. A gente conversava pela internet, discutia esse processo todo de adaptação. E eu quero saber dos dois agora, qual está sendo o maior desafio da pesquisa, que não seja aquele que você já colocou para nós inicialmente, que é a coleta de dados, né, Vanessa? E para o senhor, professor, qual é o maior desafio, qual é a maior dificuldade? É quando a gente não tem muito o que oferecer para o sujeito, né? Quer dizer, eu acho que o nosso maior desafio, muitas vezes, é quando a pesquisa ela é uma pesquisa, por exemplo, com estudantes universitários e que não estão muito interessados em saber quais são os seus padrões de interação interpessoal. Eles são convidados, então, para nos ajudar. E o volume do nosso protocolo, ele é extenso, como a Vanessa colocou, e às vezes isso cria uma certa indisposição, né? Quer dizer, então o grande desafio, né, aí agora respondendo a sua pergunta, né, o grande desafio no nosso entendimento é criar então um protocolo que seja amistoso do ponto de vista da extensão e que dê conta de ser atrativo naquilo que é a curiosidade das pessoas sobre o seu modo de interagir, sobre o seu modo de se relacionar. Então esse eu acho que é o grande desafio, é criar um protocolo amistoso e atrativo. E para você, Vanessa? O grande desafio que eu encontro hoje, pessoal, é o tempo. É o maior, né, inimigo aí, é o tempo. Tempo para conseguir escrever, para conseguir publicar os nossos artigos com os dados que a gente já tem, para conseguir estar publicando nossos capítulos de livro, conseguir estar dando seguimento no projeto. Na entrevista com a Luísa, ela falou para a gente que ela pretende contribuir com a direção do hospital onde foi aplicado o método, no sentido de identificar maneiras de tentar apaziguar as situações de conflito, os níveis de estresse. E a mesma pergunta eu faço para o senhor. Qual é a expectativa sua em relação à aplicação desses resultados? Pois é, então a gente tenta, na medida do possível, assim, o Nath relatou, em estar devolvendo, né, quer dizer, o resultado para cada grupo em particular. De dizer, olha, o que nós conseguimos verificar aqui é isso, né? E encontrando, por exemplo, padrões de interação que a gente já sabe, nocivos, né? Quer dizer, seja por uma dinâmica positiva do trabalho, seja por uma dinâmica positiva num casamento, né? Numa relação conjugal, a gente tenta devolver. A expectativa nossa é que ao final, não é? Quer dizer, quando esse instrumento estiver robusto e estiver bacana, né? Quer dizer, a gente vai oferecer isso para os profissionais de psicologia usarem. E essa ferramenta, então, vai permitir, não é, uma facilidade para capturar essas interações e, então, reverter os resultados aí para as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de um especialista e você vai saber como fazer pesquisa na área de psicologia na UFG. Bibliografia é o conjunto de artigos, livros, textos, teorias sobre um determinado assunto. Então, quando você vai fazer um trabalho científico, seja ele um trabalho acadêmico, seja ele um trabalho de produção
científica, você tem que fazer a revisão da bibliografia sobre aquele tema. Então, o que você vai colocar no final do seu trabalho é qual foi a bibliografia que você consultou. Assim, uma pessoa que lê sabe a que você se refere. Por exemplo, se você fez uma revisão exaustiva, se você só trabalhou com poucos autores, se você fez uma revisão desde o início da produção do conhecimento naquela área ou somente dos artigos recentes. Então, a bibliografia é o conjunto de obras que você consultou para realizar o seu trabalho científico.